dos educadores. E será que na contemporaneidade nós temos algum documento aprovado dessa forma? Então são princípios para pensarmos. E continuando, nós temos ainda aqui que a educação brasileira nos governos Collor e FHC criou o Fundef, que é o Fundo de Desenvolvimento do Ensino Fundamental, que depois foi substituído pelo Fundeb. Ele teve a ênfase na formação técnica desarticulada com a formação geral e também teve o aumento de instituição privada, mas teve também a aprovação do Plano Nacional 2001-2010. Então, o Plano Nacional ele já era previsto lá na Constituição de 88 e na LDB, e ele é aprovado em 2001. Então, olha no Brasil como todo esse contexto de tramitação ele demora, e ele demora porque justamente por esse debate, esse embate que há entre interesses de classes distintas. E daí nós podemos retomar o conceito de luta de classes em Marx. Olha como os conceitos eles vão se fazendo necessário para a nossa formação enquanto professor. E continuando, nós temos já num período mais recente a educação brasileira nos governos Lula e Dilma. Então nós tivemos em 2002 a eleição do presidente Lula, um presidente que representa o Partido dos Trabalhadores, que traz, além do nome do seu partido, ele trazia também no contexto da sua eleição esperança para essa classe trabalhadora. Então no quadro nós temos que ele foi eleito em 2002 representante do Partido dos Trabalhadores. Ele trazia como eixo do seu governo políticas sociais para a redução da pobreza e desigualdade. E no período do governo Lula, o país ele apresentou altos índices de crescimento econômico. Então nós temos um governo que chega ao poder levantando uma bandeira de redução da pobreza crescente desde a década de 1990, do aprofundamento dessas políticas neoliberais. Então nós temos um governo que ele traz uma bandeira de redução da pobreza, da desigualdade, e que, de certa forma, ele promove. Ele não rompe com as bases neoliberais. No entanto, ele avança no sentido de promover políticas sociais para a sociedade brasileira. O nosso presidente Lula, que ficou por 2 mandatos no governo, até a chegada da nossa presidenta Dilma, nossa primeira mulher para o cargo na sociedade brasileira, e que ela fica por 1 mandato e meio até o impeachment em 2016, que alguns autores vão tratar como golpe, como por exemplo, Celso João Ferretti, ele traz que foi um golpe, o impeachment de 2016 foi um golpe parlamentar, um golpe militar, um golpe parlamentar e midiático que depôs a nossa presidente Dilma do poder. Então essas são algumas correlações que se fazem necessário para pensar a educação nos governos Lula e Dilma. Continuando no quadro, nós temos especificamente sobre o governo Dilma. Ela foi eleita em 2010, também representante dos partidos dos trabalhadores, primeira mulher eleita no cargo. Ela foi reeleita em 2014 e afastada pelo processo de impeachment em 2016. Então esse é o quadro que nós temos para pensar a educação nos governos Lula e Dilma. Essa é a conjuntura que nós temos. Nós temos a década de 1990 pautada pelo aprofundamento das políticas neoliberais. Nós temos ainda em contrapartida também a chegada do governo Lula ao poder, trazendo grandes esperanças para a classe trabalhadora brasileira. Nós tivemos políticas implementadas. Aí nós tivemos a chegada do governo Dilma para dar prosseguimento ao governo Lula. No entanto, o período de governo da nossa presidenta Dilma ela é marcada por mais embates, por mais lutas de correlação de forças do que no governo Lula. E é nesse contexto que nós precisamos pensar o desenvolvimento da educação brasileira.
nesse período, no período dos governos Lula e Dilma. Então, no quadro, nós temos alguns dos princípios desenvolvidos sobre a educação, alguns destaques do campo educacional no período dos governos Lula e Dilma. Então, nós tivemos em 2007, se na década de 1990, pelo FHC, foi criado o Fundef, em 2007, o governo Lula transforma em Fundeb, porque abarca toda a educação básica, não mais o ensino fundamental como era antes no governo FHC. Então, nós tivemos em 2007 também a criação do Plano de Desenvolvimento Educacional, o nosso PDE nacional, que trata o Plano de Desenvolvimento Educacional. Nós tivemos em 2009 a aprovação da Emenda Constitucional 059. Qual que é essa emenda? Essa emenda é que amplia a obrigatoriedade da educação básica, que antes era dos 7 aos 14 anos. Com a Emenda Constitucional de 2009, ela passa a ser dos 4 aos 17 anos e vai compreender nesse período a educação infantil e também o ensino médio. Então, esses são alguns destaques no campo educacional, mais precisamente no governo Lula. Mas nós tivemos também no governo Dilma, nós tivemos a aprovação do Plano Nacional de Educação 2014-2024. Muitos de vocês podem lembrar as conferências nacionais de educação promovidas para debater o Plano Nacional de Educação. Depois de muita discussão de base municipal, estadual, nacional, aí temos o nosso Plano Nacional de Educação 2014-2024 aprovado. E no quadro, nós temos ainda como um avanço, nós tivemos a ampliação do acesso ao ensino superior por meio do ProUni e do FIES. Então, nos governos Lula e Dilma, nós tivemos avanços em se tratando da educação. Nós tivemos todas essas correlações. Nós tivemos um significativo aumento do número de matrículas na educação superior, tanto na educação superior pública quanto na educação superior privada. Nós tivemos programas como o ProUni e o ReUni, o ReUni no sentido de reestruturação das universidades públicas, o ProUni e o FIES no sentido de promover o acesso da classe trabalhadora à instituição de educação superior, mesmo que privada. Então, nós tivemos avanço. Mas qual é a principal crítica nos governos Lula e Dilma? É porque, por mais que eles tiveram grande desenvolvimento no sentido da garantia dos direitos sociais, principalmente na educação, eles não rompem com esse desenvolvimento, com esse encaminhamento neoliberal, essa movimentação dos organismos internacionais. Eles acabam fazendo uma política de coalizão de classes. Eles promovem avanços para a classe trabalhadora, mas eles não rompem com a classe hegemônica, com o empresariado brasileiro. Então, eles fazem esse movimento de coalizão de classes. E agora, a nossa situação problema, o governo Lula. A nossa situação problema traz o sentido. Se fosse para você analisar o governo Lula, ele traz continuidades ou ruptura em relação ao governo FHC? O que será, a partir das discussões realizadas até o momento, o que nós podemos pensar? O governo Lula, ele traz continuidades ou rupturas em relação ao governo FHC? O nosso governo Lula, que vem com uma roupagem de uma política social, uma política que pensasse na classe trabalhadora, o governo FHC, que entra num período de aprofundamento das políticas neoliberais e no seu governo ele faz esse desenvolvimento. Como é que nós podemos pensar essa relação? Então, no quadro, nós temos alguns princípios
que para fazer essa discussão, nós precisamos pensar no contexto político, social e econômico, não só nacional, mas mundial. Nós temos que pensar que tanto no governo FHC quanto no governo Lula nós tínhamos dois partidos políticos em embate, o PSDB e o PT. Nós tivemos, ao mesmo tempo, privatização da educação, corte de gastos públicos, porque a educação ela não é vista como investimento, mas como um gasto. E nós tivemos, aqui mais precisamente no governo FHC, e já no governo Lula nós tivemos a ampliação da obrigatoriedade da educação básica, do Fundeb, da ampliação do acesso ao ensino superior. Então esses são alguns argumentos para que possamos pensar essa relação. Avanços ou retrocessos? O que é que cada governo avança ou retrocede? Nessa discussão, nós temos então, mais precisamente até o governo Dilma, mas nós podemos fazer algumas inferências no governo Temer, que a partir que ele assume o poder com o impeachment da presidenta Dilma, ele traz uma política já que se demonstra mais conservadora. Nós podemos problematizar a emenda constitucional 095, que traz o corte dos gastos públicos com a sociedade, com os custos sociais, e isso reflete também na educação, é o congelamento dos gastos públicos com os direitos sociais. Isso já no governo Temer. Aí nós temos a chegada do governo Bolsonaro, nosso atual governo, como é que as relações estão se dando nesse atual governo. Então, todas essas relações é preciso que o futuro professor possa fazer para que ele consiga atuar na sala de aula. Né? Será que a escola ela está desconectada da sociedade ou ela é conectada com a sociedade? Como é que se dá essa relação? Então, são essas discussões que nós precisamos fazer no meio acadêmico, lá no contexto da sala de aula, lá no contexto do estagiário Thomas, que discute com o professor Marcos, que a professora Clara é mais resistente. Então, são essas discussões que nós precisamos fazer. Não é discutir em qual presidente eu ou você vota. Não é fazer essa discussão. Porque essa discussão é um direito de cada um, individual, sigiloso. Mas é discutir como é que cada governo, como é que cada conjuntura política, social, econômica, ela influencia no desenvolvimento da educação, no financiamento da educação. Então, são essas as discussões que nós temos que cravar enquanto professores, enquanto futuros professores. E neste momento, eu vou ficar aqui aguardando que você envie a sua dúvida, a sua contribuição, a sua percepção desse assunto, que não é um assunto fácil, é um assunto bastante complexo para se tratar, principalmente quando nós chegamos na discussão dos governos contemporâneos. Então eu quero ouvir a sua percepção sobre esse assunto e eu vou ficar aqui aguardando ansiosamente a sua participação.
como é gostoso ouvir a sua contribuição, aluno. Perceber vocês participando, vocês fazendo essa discussão que é tão cara para o contexto educacional, para a formação do professor, porém uma discussão tão necessária no sentido de formar um professor crítico, que só assim ele será capaz de formar também o aluno crítico. E eu tenho aqui uma contribuição importante do Polo de Vitória da Conquista, que vai nos dizer que os governos Lula e Dilma, eles fundam as universidades e escolas técnicas públicas. E, nesse sentido, permite acesso por meio do SISU e ProUni aos estudantes das classes menos favorecidas ao ensino superior. Realmente, foi um avanço promover, porque até 2002, 2003, eram poucos os filhos da classe trabalhadora que chegavam ao ensino superior, porque justamente para esses sobrava as formações técnicas para desempenhar papéis nessa sociedade capitalista, para trabalhar na fábrica. E nós temos então com políticas, olha a importância das políticas públicas. Nós temos com políticas que se deram, mais precisamente nos governos Lula e Dilma, nós temos políticas que favorecem, que promovem o acesso dessa classe trabalhadora no ensino superior. Olha quantos avanços nós tivemos. E nós precisamos lutar para que os governos sucessores mantenham essas políticas. Seja qual for o partido, seja qual for o encaminhamento político e econômico, eles precisam manter os ganhos da classe trabalhadora, sejam eles no contexto educacional ou no contexto social da saúde. Esses ganhos, as conquistas sociais lá da Constituição de 1988, elas precisam ser mantidas. Nós precisamos retomar lá nos princípios da nossa Constituição os nossos direitos sociais e lutar por eles, independentemente de qual governo seja. A sociedade precisa lutar pelas garantias dos seus direitos. E recapitulando, nós tivemos o encontro da aula de hoje com o tema de fundamentos históricos da educação, que favoreceu a compreensão de alguns conceitos. E no quadro, nos favoreceu pensar a educação no período militar, a educação a partir da Constituição de 1988, a educação nos governos Collor, FHC, Lula e Dilma. Então, olha como o recorte que nós fizemos nessa aula, ele focaliza mais precisamente no período militar, na Constituição de 88 e chega nos nossos governos mais contemporâneos. Então, olha a complexidade dessa aula que discute os fundamentos históricos da educação. Não é um recorte pequeno, é um recorte de em torno de quase 100 anos, vamos colocar assim, um recorte que vem discutindo tanto os princípios políticos, sociais, históricos, econômicos e como essa conjuntura ela reflete no desenvolvimento da educação, das políticas educacionais, no desenvolvimento e como essas políticas educacionais elas vão refletir precisamente lá no contexto da nossa sala de aula. Lá no contexto do nosso estagiário Thomas, que está lá inserido no contexto da sala de aula, como é que toda essa conjuntura, ela se reflete lá no contexto da nossa escola? Ela se reflete nas políticas, elas se refletem no nosso currículo e elas se refletem, propriamente dita, lá no contexto do nosso plano de aula, lá no contexto da nossa aula, que parece tão pessoal, mas ela não é pessoal, ela é fruto de toda essa conjuntura.
essa conjuntura que se dá na história, que se dá no desenvolvimento dos governos, que se dá na aprovação de políticas educacionais, de Plano Nacional de Educação, de Base Nacional Comum Curricular, que nós tivemos aprovada em 2017, também fruto de debates, de embates hegemônicos. Então, olha como todas essas relações e percepções elas se fazem presente e se fazem necessárias na formação do professor, na formação do licenciado. Eu convido você, aluno, a fazer essas reflexões. Como é que essa conjuntura histórica e política, ela vai se refletir na sua atuação enquanto professor? Professor que deve visar sempre a transformação da sociedade e não a manutenção da sociedade desigual, tal qual como tem se configurado na atualidade.